produzem palavras do professor Charles P.S.T. John, o eminente astrofísico, o orador principal no histórico jantar oferecido ao professor Einstein em Pasadena, nas quais ele afirma que mesmo as mais recentes e revolucionárias concepções de Einstein apresentam uma cosmologia de total abrangência em que tudo se comporta segundo a lei. Isso faz eco à antiquíssima declaração de Gautama, o Buda, segundo a qual o universo evolui invariavelmente nos termos da lei. O tempo passou, mas, em essência, a mensagem da lei permanece a mesma. Os que aqui procuram por especulações definitivas sobre o princípio último, o infinito, o absoluto traço, que a filosofia em geral postula como elemento presente sob ou acima das atividades cósmicas, ficarão decepcionados. Contudo, isso não se deve ao fato de o presente autor estar desinformado sobre a natureza dessas especulações finitas e sua variedade quase infinita. Deve-se, antes, ao fato de não fazerem parte da presente indagação e consideração. Neste livro, estamos preocupados unicamente com as atividades e as leis do cosmos. O que for extracósmico está além dos limites do campo do presente trabalho. Portanto, seguimos adiante e deixamos que outros tratem dessas questões fundamentais, em suas obras. Contudo, sentimos-nos no dever de expressar nossa concordância solidária com os mestres budistas ancestrais, que afirmaram: a imaginação, o discernimento e o pensamento abstratos sempre lutarão inutilmente para representar o infinito eterno. Porque nenhum poder de finitude, a que pertencem o pensamento e a fala, pode expressar infinitude, tampouco pode o pensamento resultante da cadeia de causalidade apreender o infundado e o que possui existência independente. Portanto, ignoramos toda a frivolidade dessas especulações e polêmicas, e delas não nos ocupamos. A mesma ideia expressa no poema Luz da Ásia, de Cyril Arnold, em que o Buda é mostrado como autor do trecho abaixo. Ó Mataya! Não tenteis avaliar o incomensurável com palavras. Nem afundeis a cadeia do pensamento no impenetrável. Aquele que pergunta, erra, o que responde, também, calai-vos, portanto. Existirá algum observador capaz de ver com olhos mortais? Ou algum inquiridor que possa ver com a mente mortal? Véu após véu será desvendado, mas também deverá haver véus sobrepostos no caminho já trilhado. Uma vez mais, nos vem à lembrança a antiga inscrição nos muros do antigo templo de Ísis, no Egito. Ísis eu sou, tudo que é, que foi e será, nenhum homem jamais levantou meu véu. E assim, nos damos aqui por satisfeitos ao repetir a magnífica afirmação de H.P. Blavatsky, que postula uma realidade única, absoluta, que antecede todo ser manifestado e condicionado, que ela afirma ser um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque toda a expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. Está além do horizonte do alcance do pensamento, inconcebível e inefável doutrina secreta, Vol. 1, capítulo 3. As 7 leis cósmicas. As 7 leis cósmicas, que constituem o tema de nosso presente exame, são apresentadas a seguir. Em cada caso, primeiro há uma afirmação concisa em termos coloquiais, a isso se segue uma afirmação mais formal e definida do mesmo princípio. 1. A lei cósmica de unidade na diversidade. O universo é um sistema organizado. O cosmos é um sistema organizado de partes conexas e coordenadas que, por meio dessa combinação, formam uma verdadeira unidade. Incluídos no campo geral dessa lei encontram-se vários princípios subordinados, formulados como se mostra a seguir. Composição. Tudo é constituído de partes. Toda e cada coisa no cosmos é formada por elementos componentes que, em certas combinações específicas, torna cada uma dessas coisas distinta de todas as outras coisas e, desse modo, serve para determinar seu caráter particular. Correlação e coordenação. Tudo depende de muitas outras coisas. Toda e cada coisa ou acontecimento no cosmos são conectados e coordenados com todas as outras coisas ou acontecimentos. Em tal categoria não há nada absolutamente desconectado. Diferenciação. Não existem duas coisas absolutamente iguais. No cosmos, nenhuma coisa é exatamente igual a qualquer outra.
O cosmos manifesta uma variedade e diversidade infinitas. Analogia e correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Disso decorre que as atividades em qualquer plano particular do cosmos têm certas analogias e correspondências em qualquer outro plano. 2. A lei cósmica da atividade. Tudo está em constante movimento. Tudo no cosmos é ativo, movente, operacional. Sempre há algo em operação no cosmos como um todo, e em todo e cada uma de suas partes componentes, uma atividade subjacente que tudo permeia. 3. A lei cósmica da mudança. Tudo muda, nada é permanente. O cosmos como um todo, e em todo e cada uma de suas partes componentes, manifesta uma mudança constante. Nada, no cosmos, permanece imutável, até mesmo no decurso da menor unidade de tempo, o tempo, em si, nada mais é que mudança mensurada. Incorporado à lei geral de mudança, encontra-se um princípio subordinado, formulado da seguinte maneira: continuidade ou sequência ordenada. Tudo flui num deslocamento constante. A evolução da mudança das coisas no cosmos manifesta-se em um fluxo contínuo, associado a uma unidade progressiva que nunca deixa de manter sua sequência ordenada. 4. A lei cósmica da causalidade. Tudo acontece como resultado de uma causa. Todas as mudanças nas atividades do cosmos são condicionadas e causadas. Elas se manifestam devido a uma causa condicionante. Elas continuam a manifestar-se devido a uma causa condicionante. Elas deixam de manifestar-se devido a uma causa condicionante. 5. A lei cósmica do ritmo ou periodicidade. Tudo se move em ciclos rítmicos. Todas as mudanças nas atividades do cosmos avançam em ritmo calculado, ciclos calculados ou sucessão periódica. Incluído nessa lei geral, encontra-se um princípio subordinado, formulado como se vê a seguir. Involução e evolução. A involução sempre precede a evolução. Involução e evolução são os aspectos análogos nos polos contrastantes de um grande processo. O que evolui como um aspecto subsequente deve ter tido um movimento regressivo prévio no aspecto antecedente. 6. A lei cósmica da polaridade. Tudo é de um par de opostos. O cosmos manifesta o princípio da polaridade em toda e cada uma de suas partes componentes. Toda e cada uma de suas qualidades manifestas, ou grupos de qualidades, tem seu outro polo, ou seu polo oposto, e assim, cada uma dessas teses e antíteses forma um par de opostos. Esse par de opostos, porém, constitui apenas os dois polos contrastantes de uma unidade maior em que ambos podem ser sintetizados. 7. A lei cósmica do equilíbrio ou compensação. Todas as coisas são equilibradas. Todas as atividades do cosmos são equilibradas e compensadas, e manifestam uma condição de contrapeso, equilíbrio e contraponto. Contudo, as 7 leis cósmicas não devem ser vistas como absolutamente independentes entre si. Ao contrário, elas são mais ou menos interdependentes e interrelacionadas, motivo pelo qual servem para se reforçar e manter umas às outras. Na fraseologia moderna, elas são mais ou menos interconectadas, e agem de diferentes maneiras e graus de coordenação. Contudo, há uma unidade essencial entre elas, e cada uma tende mais ou menos a explicar as atividades das outras. É isso que verá ao longo do exame de suas respectivas características. Além disso, a classificação exata aqui observada não é definitiva, é adotada e seguida unicamente por uma questão de conveniência, e está sujeita a reordenações e aperfeiçoamentos, desde que estes sejam considerados aconselháveis. Por último, o principal consiste em lembrar que cada uma dessas leis representa simplesmente algum aspecto ou manifestação particular da única lei cósmica, a grande lei do cosmos, cuja presença e operação dão ao cosmos seu nome e seu significado essencial. Capítulo 4. A lei cósmica da unidade na diversidade. O universo é um sistema organizado. A primeira lei do cosmos é a lei da unidade na diversidade, que pode ser formulada da seguinte maneira. O cosmos é um sistema organizado de partes correlatas e coordenadas que, em tal combinação, formam uma verdadeira unidade. Em linguagem filosófica, um sistema é definido como um conjunto de objetos ordenados ou existentes num contexto de subordinação,
dependência e conexão regulares, considera-se também que configuram um todo ou uma unidade completa. A palavra organizado significa ordenado ou constituído de partes interdependentes, cada qual com uma função especial no que diz respeito ao todo. O fato de o cosmos ser visto como um sistema organizado está implícito no significado mesmo do termo cosmos, aplicado ao conceito de natureza, ou de universalidade das coisas naturais, consideradas como um sistema existente que avança sobre os ditames da lei e da ordem. O universo das coisas e atividades naturais chegou até mesmo a ser considerado como um verdadeiro sistema. Todo pensamento filosófico e científico moderno está em consonância com esse postulado da unidade na diversidade. De fato, todo raciocínio científico verdadeiro tem por base essa concepção fundamental, e seria impossível na ausência dela. As doutrinas esotéricas do Oriente sempre se mantiveram fiéis a essa verdade, como se pode inferir de uma afirmação de H.P. Blavatsky, a mais abrangente divulgadora desses preceitos, para quem a primeira lei da natureza é a uniformidade na diversidade, a doutrina secreta, Vol. 2. O professor B.P. Bowney, em um de seus vários livros, diz: o fato de as coisas formarem um sistema, e de esse sistema ser uno, é a mais profunda convicção da inteligência reflexiva, e constitui o supremo pressuposto do conhecimento organizado. Dentro desse sistema, todas as coisas são determinadas em relações mútuas, de modo que cada coisa está onde está e é o que é por conta de sua relação com o todo. Esta é uma afirmação precisa do moderno pensamento científico-filosófico sobre o tema. O reconhecimento do predomínio universal da correlação e coordenação entre as coisas naturais torna essa conclusão inevitável. Até as informações mais recentes sobre os cálculos de Einstein a respeito do campo unificado do cosmos, de um ponto de vista puramente matemático, são consideradas de pleno acordo com esse conceito geral da unidade na diversidade. O consenso do moderno pensamento científico e filosófico sobre essa questão específica é habilmente formulado nas palavras de Nicholas Murray Butler, presidente da Universidade de Columbia, uma das maiores autoridades no assunto. O professor Murray diz: a mente agora percebe que tudo está em relação com todas as outras coisas, e que as relações são de enorme importância. Na verdade, percebe que elas estão no controle. O Homer, longe de ser uma unidade simples e única, é hoje reconhecido como uma forma orgânica de ser, uma congénere de células, de átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, nenhum dos quais pode ser visto pelo olho humano sem uso dos mais sofisticados instrumentos, muito menos pela mente humana, totalmente despreparada para tanto. Uma maçã que cai não mais sugere simplesmente a satisfação de um apetite, sua queda ilustra as leis que ligam o universo numa unidade coerente. Agora se percebe que nenhum objeto é independente. Eles são dependentes entre si, e dependência e relatividade constituem o princípio controlador do universo. Sob a orientação de Newton, reforçada pelas descobertas de um Helmholtz e um Kelvin, essa etapa ou ordenação do conhecimento agora chega a ponto de afirmar que dependência e relatividade são coisas tão absolutas que, ainda que o mais insignificante dos objetos fosse perturbado em posição ou alterado em sua massa, a borda mais externa do universo material seria afetada por esses processos, e também em termos de mensuração, caso nossos instrumentos dessem conta desse trabalho. Em nosso exame dessa lei cósmica fundamental, achamos por bem fracionar e separar o tema geral em várias subdivisões especiais. Daí decorrem os vários subtítulos importantes que virão a seguir. Composição. Tudo é constituído de partes. Essa afirmação geral do princípio da composição, que gera um importante aspecto da lei cósmica da unidade na diversidade, é enunciada no parágrafo seguinte. Toda e cada coisa no cosmos é formada por elementos componentes que, em certas combinações particulares, faz de cada uma dessas coisas exatamente o que ela é, tornando-a diferente de todas as demais, e, assim, serve para determinar sua natureza particular. Aqui, o termo componente significa que serve para o ajuda a formar, que compõe, que constitui, constituinte, etc. O termo elemento, como aqui o empregamos, significa uma das partes essenciais ou princípios fundamentais que constituem qualquer coisa, ou sobre os quais seu caráter,
Sua constituição ou individualidade se baseia. O postulado do princípio da composição aparece em muitos dos mais antigos preceitos filosóficos, tanto esotéricos como esotéricos, o que é particularmente verdadeiro no caso dos sistemas filosóficos da Grécia e Índia antigas. Isso foi enfatizado pela importância atribuída aos infinitos debates sobre a relação existente entre as substâncias hipotéticas das coisas e seus atributos, tidos como inerentes a elas. Essas discussões foram igualmente manifestas nas filosofias do mundo ocidental em períodos posteriores, chegando mesmo a persistir em alguns círculos atuais. Em especial, o tema da composição era considerado e ensinado na primitiva filosofia budista. No pensamento budista, porém, o tema de substâncias hipotéticas com atributos intrínsecos era tacitamente ignorado ou categoricamente negado. Para os budistas em geral, a composição em si era vista como a explicação suficiente do caráter de todas as coisas com características de fenômeno. Considerava-se que esse caráter fosse unicamente uma síntese do componente físico e das qualidades mentais das coisas em questão. No Ocidente, a concepção científico-filosófica moderna segue muito de perto a tendência assim estabelecida pelos antigos budistas, como veremos mais adiante. A essência do pensamento budista característico sobre esse assunto pode ser inferida com base nas seguintes referências a esse respeito, e nas citações de escritores sobre o tema. Por exemplo, a citação de um verbete enciclopédico sobre o budismo, de autoria de T. W. Rhys Davids, que afirma a concepção budista das qualidades componentes, como vemos a seguir. Mesmo na classe inferior das coisas encontramos, em cada indivíduo, forma e qualidades materiais, skandhas. Em sua classe superior, há também uma contínua série ascendente de qualidades mentais, skandhas. O que forma o indivíduo é a união dessas qualidades. Portanto, cada pessoa, coisa ou divindade é um agregado, uma composto, e, em cada um desses indivíduos, sem nenhuma exceção, a relação de suas partes componentes está em permanente mudança e nunca é a mesma coisa por dois momentos consecutivos. Segue-se daí que tão logo a separação e a individualidade tem início, também começa a dissolução e a desintegração. Não pode haver nenhuma individualidade sem um conjunto, não pode haver nenhum conjunto sem um tornar-se, não pode haver nenhum tornar-se sem um diferenciar-se, e não pode haver nenhum diferenciar-se sem uma dissolução, um aniquilamento que, mais cedo ou mais tarde, será inevitavelmente completo. De acordo com essa classificação budista, o homem, a mente, o corpo e até o que é chamado de alma pessoal, nada mais são além de grupos de atributos, ou skandhas, efêmeros, fugazes e destinados a desaparecer com o tempo. Contudo, para evitar mal-entendidos a esse respeito, convém notar que a escola mahayana de budismo, assim como a forma mais elevada de brahmanismo, postula a presença de alguma coisa superior, uma centelha da chama divina, que não é corpo nem mente, nem mesmo alma pessoal, mas puro espírito, que não é um skandha. Essa centelha do infinito é considerada imutável, eterna e indivisível. Nessa filosofia, é o verdadeiro eu transcendente. Apesar de extremamente importante, essa distinção não faz parte da presente abordagem, e só a mencionamos aqui para evitar mal-entendidos. Os skandhas, ou agregados de atributos, só se ligam às formas fenomênicas, e não àquilo que necessariamente as transcende. Além disso, o budismo sustenta que a diferença no caráter das coisas naturais, ou das pessoas, não depende apenas do caráter de seus elementos componentes, aqui levar em consideração a combinação ou ordenamento desses fatores componentes na constituição das coisas ou pessoas em questão. Não só o que é incorporado dessa maneira, mas também como se dá esse processo na composição. Essa última fase do pensamento budista sobre o assunto é plenamente sustentada pelos preceitos científico-filosóficos modernos. Por exemplo, o que veremos a seguir. Dos menos de 100 elementos químicos reconhecidos pela ciência moderna, pode derivar, e realmente deriva, um vasto número de tipos particulares de coisas materiais. Isso é possibilitado pelo número quase infinito de combinações ou ordenamentos dos átomos desses respectivos elementos. E esses próprios átomos são produzidos pelas inúmeras combinações e ordenamentos de apenas dois tipos de elétrons, a grande variedade das formas e elementos distintos de matéria,
resultantes, portanto, dessas combinações e associações eletrônicas. Assim também, a partir de um número comparativamente limitado de capacidades mentais básicas, produz-se e manifesta-se uma possível e quase ilimitada variedade de estados e formas mentais. Como nunca há duas coisas ou pessoas exatamente iguais em nenhuma particularidade, segue-se que a combinação e o ordenamento específico de seus respectivos elementos componentes desempenham um importante papel na determinação dos respectivos caracteres. A partir de um número relativamente menor desses fatores, muitos desses ordenamentos ou combinações são possíveis. Praticamente uma possibilidade infinita está presente na natureza, como afirma o pensamento moderno sobre o assunto. Uma das favoritas dentre as ilustrações budistas da lei da composição era aquela de uma carruagem e suas várias partes, rodas, carroceria, barras estabilizadoras etc., ordenadas segundo uma combinação específica. Se essas partes agregadas fossem removidas, diziam, não haveria mais nenhuma carruagem em si. Por outro lado, por si sós essas partes removidas e separadas não constituem uma carruagem, só quando são unidas em uma combinação particular é que se torna uma carruagem. Se essas partes em uma combinação particular estiverem ausentes, não restaria nada além da palavra carruagem. Da mesma maneira, para ilustrar esse ensinamento os budistas faziam alusão ao rio. Eles ensinavam que um rio é realmente uma combinação de suas partes componentes, a saber, o leito, a margem, a água etc. Eliminando-se tudo isso, não restará nada além da palavra rio. Eles também poderiam pegar um bulbo semelhante à cebola, submeteriam-no a um processo de descascá-lo ou remover suas sucessivas camadas de películas, só para descobrir que, no fim, não sobraria nada além da palavra cebola e, possivelmente, seu odor, sendo este, sem dúvida, também um verdadeiro elemento componente. Esses exemplos poderiam não ter fim, com a característica de que o princípio fundamental permaneceria o mesmo. Em nosso moderno pensamento ocidental sobre o assunto, seguimos praticamente a mesma linha de raciocínio. Conhecemos, e podemos conhecer, qualquer coisa natural somente por meio de um conhecimento de suas qualidades que, em combinação, constituem o caráter particular e respectivo de tal coisa, em suma, suas características. Cada uma dessas coisas pode ser decomposta em suas características componentes, e então, novamente sintetizadas na totalidade dessas características. É impossível definir corretamente qualquer objeto natural, a não ser mediante uma referência aos seus elementos componentes. Colocando-os de lado, não resta nada que possa ser aprendido pela mente. Na concepção moderna predominante consideramos que, para afirmar e sustentar a natureza de uma coisa natural dada, é preciso enumerar a lista total de seus elementos ou qualidades componentes, pelo menos na medida em que deles tenhamos conhecimento. A verdadeira coisa em questão, e sobre a qual se faz essa tentativa de afirmação, é praticamente considerada como a totalidade de suas qualidades componentes previsíveis, conhecidas e desconhecidas. Algumas dessas qualidades, porém, só se manifestaram no passado, e outras só existem hoje em estado de latência com a possibilidade de manifestação no futuro, de modo que essa totalidade de qualidades previsíveis se manifeste, a qualquer momento dado, não como um todo, mas apenas em parte. Por conseguinte, essa síntese completa das qualidades naturais de uma coisa natural, do ponto de vista moderno predominante, é vista como a verdadeira substância dessa coisa específica. Aqui, porém, é preciso lembrar que qualidades, psíquicas ou mentais, não são coisas ou entidades estáticas, mas, ao contrário, como tudo mais no mundo dos fenômenos são atividades, ou formas de atividade. Consequentemente, segundo essa concepção, uma substância particular não é mais alguma coisa por trás de seus atributos inerentes. Trata-se, ao contrário, da forma sintetizada de ser da qual certos atributos componentes são previsíveis. Em resumo, esta é a concepção científico-filosófica moderna da unidade na diversidade manifesta no caráter de uma coisa natural. Contudo, independentemente das especulações acerca de substâncias hipotéticas, é axiomático que o caráter das coisas naturais é determinado pela presença e pelo poder de suas respectivas qualidades em combinações específicas e relações mútuas.
A negação de tal fato é inconcebível à concepção do pensamento moderno. Correlação e coordenação. Tudo depende de muitas outras coisas. O princípio geral da correlação, que constitui um aspecto importante da lei cósmica da unidade e na diversidade, pode ser enunciado da seguinte maneira. Toda e cada coisa ou acontecimento no cosmos é correlacionado e coordenado com toda e cada outra coisa ou acontecimento da natureza semelhante. Não há absolutamente nada de desconexo nessa categoria. O pensamento bem fundamentado resultará inevitavelmente na informação de que não existe nada de absoluto nos objetos que aparecem no sistema de coisas fundamentais que compõem o cosmos, e que, pelo contrário, tudo que aí aparece é relativo. Todo o pensamento filosófico, antigo e moderno, sustenta esse ponto de vista. Como disse bem o professor Butler, já citado aqui, tudo ilustra as leis que ligam o universo em uma unidade coesa. Hoje temos consciência de que nenhum objeto é independente. Cada um depende de outro e, relativamente, a dependência é o fato controlador do universo manifestado. E há também outro que afirma, a separação nada mais é que um mito operacional do universo. A filosofia insiste em que somente a partir de um princípio último do ser é possível postular a absolutidade, e que só pode haver um absoluto ou uma absolutidade. Tudo o mais é, e deve ser, relativo e condicionado, além de partes componentes de um sistema interrelacionado de coisas. Essa é a narrativa de toda a razão filosoficamente empregada. O fato de tal absoluto ou absolutidade, o princípio último do ser, estar realmente presente e operacional, e ser necessário para explicar o cosmos em si, constitui o postulado básico ou, pelo menos, o pressuposto tácito da maioria das escolas de pensamento filosófico. Na filosofia do absoluto de Herbert Spencer, por exemplo, esse postulado é fortemente enfatizado como uma instância verdadeiramente necessária do ponto de vista lógico. Em nossa opinião, do que foi dito até aqui entende-se que todos os acontecimentos cósmicos devem ser vistos como relativos. Na verdade, estão incluídos no enunciado geral relativo à correlação. Todo e cada acontecimento está conectado a outros de sua espécie e classe. Disso também decorre que cada declaração de um fato sobre uma coisa relativa é, e deve ser, simplesmente relativa ou comparativa, e não absoluta. Por exemplo, não existe calor ou frio absolutos, nada além de graus relativos e comparativos de temperatura. O mesmo se pode dizer da cor, da beleza, da felicidade e da riqueza, na verdade, de cada uma das características de qualquer coisa no cosmos. Convém ter isso em mente em nossas reflexões. Não é apenas sozinhas que todas as coisas que compõem o cosmos são correlatas, é igualmente verdadeiro que todas as suas atividades são coordenadas. A palavra coordenação significa o estado de ser coordenado, isto é, de existir em condição, movimento e ação comuns, situação em que as coisas separadas se combinam, correlacionam e desfrutam de existência e atividade mútuas e recíprocas. As atividades cósmicas são consideradas como positivamente coordenadas pelo pensamento filosófico e científico. Caso contrário, não existiria nenhum cosmos, isto é, a universalidade das coisas naturais evoluindo sob a lei e a ordem. Do contrário, existiria então apenas uma agregação atabalhoada, a esmo e por mero acaso de atividades desvinculadas e descoordenadas. Diferenciação. Não existem duas coisas exatamente iguais. Como observará, a enunciação da lei cósmica da unidade na diversidade declara que os elementos correlatos e coordenados do sistema cósmico também são diferenciados. O termo diferenciado aplica-se a que é o estado ou condição de ser distinto, diferente ou dessemelhante de outras coisas. Em nossa afirmação sobre o princípio da composição, verá que essa diferenciação resulta, em grande parte, da combinação particular e da interrelação dos elementos que compõem e organizam a coisa individual em questão, e isso serve para determinar seu caráter no que este se distingue e diferencia de todas as outras coisas individuais. Aqui, porém, queremos chamar sua atenção para o fato de que essa diferenciação e variação entre coisas é muito mais radical do que geralmente se imagina. De fato, há uma capacidade praticamente infinita para a diferenciação e a variação no cosmos. O princípio pode ser formulado da seguinte maneira.
No cosmos não existe nada exatamente igual a outra coisa. O cosmos manifesta variedade e diversidade infinitas. Na infinitude prática das formas naturais, por exemplo, nas folhas da relva, nos grãos de areia, nas criaturas vivas de todos os tipos e, na verdade, em todas as formas das coisas naturais, nunca se encontrarão duas formas que sejam precisas e absolutamente semelhantes e idênticas. Existem, sem dúvida, muitos graus de semelhança e conformidade, mas nunca uma similaridade absoluta de caráter ou forma. Na evolução, a variação é um importante fator e elemento. O progresso evolucionário é sempre acompanhado pela variação, às vezes muito acentuada, outras vezes quase imperceptível, mas sempre variação. Por alguma razão, a natureza parece empenhar-se poderosa e constantemente pela variação. Por exemplo, é evidente que ela tem esse objetivo em vista na aparência e evolução dos sexos. Ao assegurar a existência de dois sexos, e não apenas um, mediante o acasalamento de pais e mães, a natureza estimula a variação. A natureza desaprova a consanguinidade muito próxima de animais e a autofecundação de plantas, sendo muito comum que tome precauções bastante complexas contra esta última. Ela também tende a eliminar a descendência resultante da miscigenação decorrente da reprodução cruzada demasiado próxima, tanto de indivíduos quanto de raças. Ela estimula a mistura de diferentes linhagens de muitas maneiras distintas. É evidente que os processos de produzir e manter a variação fazem parte do sistema cósmico de leis. Isso não é, nem pode ser, o resultado de mero acaso, uma vez que tal coisa não existe. A natureza tem uma infinitude de materiais com que trabalhar, uma infinitude de tipos possíveis, que lhe permitem criar formas e com os quais pode produzir variações, consequentemente, uma infinitude de formas naturais manifestas. Nunca espere encontrar duas coisas absolutamente semelhantes, idênticas em todas as características, mesmo na infinitude, pois elas jamais serão encontradas. Essa é a narrativa da filosofia e da ciência modernas. E essa narrativa é plena de conformidade com os antigos preceitos esotéricos, conforme o afirma H.P. Blavatsky na citação a seguir: a natureza, enquanto potência criativa, é infinita, e nenhuma geração de cientistas dedicados à física poderá jamais vangloriar-se de ter exaurido a lista de seus sistemas e métodos, por mais uniformes que sejam as leis subjacentes a seus procedimentos. A doutrina secreta, Vol. 2. Analogia ou correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A lei cósmica da unidade e na diversidade sustenta que um princípio de analogia ou correspondência opera entre os diferentes campos ou planos de existência e atividades do cosmos. Esse princípio da analogia ou correspondência, às vezes tratado como uma lei em si mesma, pode ser formulado da seguinte maneira: as atividades em qualquer plano específico do cosmos têm suas determinadas analogias e correspondências em cada outro desses planos. A ciência física ocidental sempre teve consciência desse princípio, mas seus seguidores empregaram-no com muita cautela, devido à possibilidade de erro em sua aplicação equivocada e confusa. Não obstante, algumas das mais brilhantes descobertas da ciência moderna foram feitas mediante uma aplicação de seus princípios gerais, interpretados com inteligência. Em particular no mundo da química e da astronomia, respectivamente, isso é verdadeiro. Em matemática, a aplicação foi bem sucedida em muitos casos. Graças a esse princípio, o homem tem conseguido raciocinar corretamente do conhecido para o desconhecido, na filosofia e na ciência. O poeta nos informa genuinamente que, se soubermos tudo sobre a florzinha na parede cheia de fendas e rachaduras, também saberíamos tudo sobre todas as coisas existentes no universo. Porém, como a ciência moderna reconhece apenas alguns planos de atividade, ela deixa de aplicar esse princípio a seus plenos poderes. Para os adeptos e praticantes do esoterismo ou ocultismo, há uma maior aplicação possível. Na tradição esotérica, há um reconhecimento da existência de 7 estados da matéria, 7 planos de existência, 7 planos ou campos de consciência. Por conseguinte, um número tão maior de planos sobre os quais esse princípio opera, e sobre os quais os acima referidos adeptos podem aplicá-lo em pensamento e investigação. Portanto, segundo as altas autoridades do esoterismo e do ocultismo,
Estamos justificados ao raciocinarmos, por analogia e correspondência, desde as atividades de um plano específico de atividades cósmicas até aquelas de todos os outros planos da existência. Essas atividades, admitem eles, variam quase infinitamente em suas manifestações particulares sobre os diferentes planos da natureza, alegam, porém, que os princípios essenciais daquelas circunstâncias ou fontes continuam praticamente idênticos. Esse princípio foi enunciado por muitos aforismos e adágios na história da filosofia esotérica, como, por exemplo, o famoso aforismo hermetista assim em cima como embaixo, assim embaixo, como em cima, assim como no microcosmo, também no macrocosmo etc. etc. Da mesma maneira, no antigo adágio latino ex uno, disse omnes, por uns se conhecem os outros. Um autor ocultista afirmou: esse princípio universal permitiu que o homem removesse os obstáculos que nos impedem de ver o desconhecido. Seu uso chegou mesmo a rasgar um pedaço do véu de Ísis, o suficiente para revelar uma parte do rosto da própria deusa. O estudo da mônada permite que se conheça o arcanjo. Dirigindo-se às escolas de ocultismo e esoterismo em geral, H.P. Blavatsky diz: a segunda lei da natureza é a analogia à doutrina secreta, Vol. 2. E novamente, a analogia é a lei dominante na natureza, o único e verdadeiro fio de Ariadne que pode nos conduzir, pelos caminhos inextricáveis de seu domínio, até seus mistérios primitivos e derradeiros e Biden, Vol. 2. Na verdade, porém, a mesma autoridade nos adverte que, na ciência oculta, essa analogia é a primeira e mais importante chave da física cósmica, mas é preciso estudá-la em seus mínimos detalhes, e analisá-la 7 vezes antes de conseguir entendê-la. A filosofia oculta é a única ciência capaz de ensinar a Biden, Vol. 1. Por último, Evelyn Deril, uma escritora de autoridade irrefutável sobre o tema do misticismo, afirma, segundo ela Paslev, a analogia é a chave de todos os segredos da natureza. Vírgula. O argumento fundamentado na analogia é levado pelos ocultistas a profundidades que dificilmente poderíamos expor neste espaço. Armados com seu achote, eles exploram os mistérios mais sombrios e terríveis da vida, e não hesitam em lançar as sombras grotescas desses mistérios sobre o mundo invisível. O princípio da correspondência é sem dúvida profundo, na medida em que funcione dentro de limites. Esse princípio foi admitido no sistema da Cabala, ainda que esse ardiloso sistema estivesse longe de atribuir a importância que tem na ciência hermética. Vírgula. Boehme e Swedenborg tiraram bons proveitos desse método ao apresentarem suas intuições ao mundo. O sistema também é implicitamente reconhecido por pensadores de um grande número de outras escolas. Sua influência permeia os melhores períodos da literatura. Vírgula. Diz Slit, em seu artigo English Novelists, a percepção intuitiva das analogias ocultas das coisas, ou, como podemos chamá-la, seu instinto da imaginação, talvez seja o que manifesta o caráter do gênio nas produções artísticas, mais que quaisquer outras circunstâncias. Todavia, para concluir, lembraríamos ao leitor que, nas palavras de James Ward, a analogia, do modo como a conhecemos, é uma boa serva, mas uma mestra inepta, pois, quando mestra, atua mais no sentido de cegar do que, anteriormente, havia se empenhado em iluminar. Para conseguir aplicar a analogia e a correspondência com eficiência e segurança, é preciso ter um histórico de entendimento e inteligência. Não se trata de uma brincadeira inocente. Capítulo 5. A lei cósmica da atividade. Tudo está em movimento constante. A segunda lei do cosmos é a lei da atividade, que pode ser formulada da seguinte maneira. Tudo no cosmos é ativo, movente, funcional, uma atividade subjacente e generalizada no cosmos como um todo, e em todo e cada uma de suas partes componentes. A presença e operação universal da atividade, do movimento e do trabalho na infinitude de todo o cosmos são anunciadas em muitas das mais antigas escolas do pensamento filosófico, sobretudo naquelas de tipo esotérico. Desde o início, os pensadores filosóficos parecem ter percebido esse grande princípio, mesmo quando o registro de seus sentidos não conseguia dar-lhe sustentação em todos os casos. É evidente que eles se deram conta da verdade do princípio por intuição, e também que aplicaram a lei de analogia ao assunto em questão.
Seja como for, eles claramente a perceberam e a incorporaram em seu pensamento fundamental e seus preceitos. Sem dúvida, eles não demoraram a observar a atividade física e psíquica manifestada no desenvolvimento da vida na fauna e na flora. Essa atividade, porém, estava longe de ser evidente no caso dos objetos inorgânicos. Na verdade, nesses casos a inferência natural teria indicado principalmente o contrário. Eles observaram a atividade geral manifestada pelos grandes objetos da natureza, mas esse fato estava muito distante da concepção de que todas as coisas manifestavam atividade, sendo isso verdadeiro tanto para as menores coisas como para as maiores, para as coisas aparentemente mais inertes e aquelas em que a atividade era mais aparente. Ainda assim, a crença filosófica geral na atividade universal das coisas persistiu, e hoje a ciência moderna corrobora e consolida. Hoje, até mesmo a mais ortodoxa das tendências filosóficas e científicas pensa e ensina o cosmos e suas operações em termos de atividade dinâmica, e não de existência estática. Em todas as vertentes da filosofia e da ciência modernas, podemos notar a ênfase especial que se faz incidir sobre energia, atividade e trabalho, em relação ao cosmos como um todo e em todas as suas partes e objetos componentes, e sobre todos os seus múltiplos planos e campos de operação. Há um forte impulso em direção do energismo, uma tendência facilmente percebida pelo bom observador. A escola filosófica e científica do energismo chega, inclusive, a postular a energia como essência mesma da manifestação do mundo dos fenômenos, e como explicação suficiente de todos os fenômenos naturais. As escolas mais conservadoras e estritamente científicas se dão por satisfeitas em postular um universo movido pelas energias da natureza, tanto físicas como psíquicas, em contraste com um mundo físico concebido como um agregado de substâncias passivas e inertes. Pode-se dizer que cada concepção científica moderna postula um universo ativo, movente e operacional, ao contrário do que postula a teoria oposta sobre o mesmo tema. Hoje, a concepção dinâmica do universo ocupa uma posição de vanguarda. Ela ocupou o trono anteriormente ocupado pela concepção mais ou menos estática. E parece que essa recém-chegada veio para ficar, pelo menos por muito tempo. Para a confirmação das afirmações acima, basta ler qualquer dos atuais livros de física, até mesmo os mais elementares. As ilustrações sobre o assunto são de uma abundância quase onipresente. A título de prova, uma delas consiste em deparar-se com o emaranhado de detalhes do tipo, o que já é suficiente para dificultar a tarefa de seleção. Na verdade, está tão consolidada a ideia de atividade universal no pensamento filosófico e científico contemporâneo que é comum encontrarmos referências à teoria geral de que todo ser é atividade, o que é verdadeiro tanto acerca do ser físico quanto do psíquico. Em certas formas de ensinamento metafísico moderno o termo atualidade é usado como sinônimo de atividade. Repetindo, o aforismo de atualidade, que afirma que toda existência é ativa, não inerte ou morta, a natureza essencial da existência do mundo dos fenômenos a ser encontrada em suas atividades. E, por último, encontramos a crescente aceitação da ideia expressa no postulado de Wilhelm Maximilian Wundt, segundo o qual o universo mecânico é o envoltório exterior por trás do qual oculta-se uma atividade criativa e espiritual. Na psicologia moderna, em geral se aceita a ideia de que a consciência é sempre acompanhada pela atividade, e os termos atividade mental, atividade intelectual, atividade volitiva etc. são de uso corrente. O pensamento filosófico e científico moderno ensina que o universo como um todo, e em cada plano de sua existência, distingue-se por atividade, movimento, trabalho. Portanto, temos a atividade mental, a atividade da consciência, as atividades da vida, as atividades de assimilação, desenvolvimento, dissolução, desintegração etc., as atividades das células e órgãos vivos, as atividades da fauna e da flora, as atividades químicas, as atividades atômicas, as atividades eletrônicas e, em resumo, todas as formas de função ou operação que envolvem mudança, desenvolvimento e interação. A ciência moderna defende o postulado de que, em grande parte, o mundo dos fenômenos da natureza depende da vibração para suas formas multivariadas e a inconstância de seus acontecimentos. A vibração dos elétrons,
As unidades da matéria física dão origem aos átomos. As vibrações dos átomos dão origem às moléculas das quais as formas materiais se compõem. O índice de vibração é a escala de mensuração da natureza e do caráter físico de todos os objetos materiais, afirma a ciência moderna. Por exemplo, ela sustenta que o calor, a luz, a eletricidade etc., manifestam-se como uma energia vibratória de graus variados de intensidade, a qual determina o caráter particular dessa energia. Em suma, a ciência moderna sustenta que a diferença observável entre as coisas naturais depende, em grande parte, da diversidade de seus índices de vibração, colocando-se, assim, em consonância prática com os preceitos esotéricos de muitas filosofias antigas, ainda que, no segundo caso, diferentes termos e hipóteses tenham sido empregados para descrever e explicar a operação dessa lei. Segundo um antigo aforismo ocultista, aquele que compreende o segredo da vibração terá aprendido o segredo do poder. Um antigo adágio hermetista sustenta que nada está em repouso, tudo se movimenta, tudo vibra. O adágio em questão serve para pôr em relevo um antigo ensinamento hermetista segundo o qual há certas vibrações de tamanho grau de intensidade que, a nossos sentidos limitados, parecem ser absolutamente imóveis. Desse ponto de vista, portanto, o estado de máximo repouso é realmente o que há de mais alto em termos de atividade, trabalho e movimento. Além disso, nos antigos preceitos filosóficos dos hindus, tanto os brahmanas como os budistas, no cosmos o status de pralaya, o repouso, é considerado como um campo de atividade realmente sutil e oculto, um fluxo subterrâneo da passagem do movimento, por assim dizer. Esse fato pode ser corroborado por uma afirmação de H.P. Blavatsky, em que ela afirma, com absoluta certeza, é correto dizer que em pralaya também se encontra um grande sopro, pois o grande sopro é incessante e, por assim dizer, constitui o perpetuum mobile, eterno movimento. Há um magnífico poema em pralaya, escrito por um antigo rishi, que compara o movimento do grande sopro durante o pralaya aos movimentos rítmicos do oceano inconsciente. Durante o pralaya, porém, todas as coisas diferenciadas, como toda unidade, desaparecem do universo dos fenômenos e são misturadas com, ou, antes, transferidas para, o noumenal. Do ponto de vista da ciência moderna, considera-se que até a mais sólida e densa substância física seja, de fato, um cenário da mais intensa atividade. Em todos os casos do tipo, o objeto físico não é sólido nem totalmente imóvel ou em estado de repouso. Na verdade, consiste de inumeráveis partículas infinitesimais, elétrons, rodopiando, dançando e girando ao redor do núcleo atômico, como uma tempestade de neve ou um enxame de abelhas em movimento. Ou, seguindo-as mais de perto, até mesmo essas partículas infinitesimais se desfazem em centros ondulatórios de força ou energia, segundo o pensamento científico moderno. A matéria desintegra-se em forma de movimento, diz a ciência moderna. Contudo, a atividade não pode ser reduzida a não atividade, nem mesmo no menor limite provável, como nenhuma vertente científica moderna admite. Como já foi afirmado aqui, no nascimento, crescimento e desenvolvimento das formas orgânicas e inorgânicas dos objetos naturais, embora a atividade esteja em evidência constante, isso não é mais verdadeiro do que no caso dos processos de morte, decadência, dissolução e desintegração das formas naturais, orgânicas e inorgânicas, em todas as quais há atividade, trabalho e movimento envolvidos. Tanto a desintegração como a integração resultam da atividade. Construir e destruir são processos realizados pelo trabalho, e este é a atividade com outra denominação. Por fim, no campo psíquico e mental, tão verdadeiramente quanto no campo do físico e material, na natureza, encontra-se sempre presente e operante aquilo que a ciência e a filosofia chamam de processo, que só resulta da atividade. De outro ponto de vista, ainda que não dê semelhante traço, eis o que H.P. Blavatsky diz: na verdade, não há nada de absolutamente imóvel no universo. A doutrina secreta, Vol. 1. E uma vez mais, na natureza não existe repouso nem cessação de movimento. Este é um princípio básico em ocultismo e Biden Vol. 1.
Desde os primórdios do pensamento filosófico sobre a questão da atividade das coisas naturais, há uma identificação tácita ou expressa de todas essas atividades com uma forma superior ou inferior de vivência ou vida. Isso era verdadeiro até mesmo no caso do exame da atividade das coisas e objetos inorgânicos. Da parte dos objetos inorgânicos, a presença e a manifestação de atividades espontâneas, ou do que parecia sê-las, eram vistas como uma indicação da presença e manifestação de vida numa forma elementar. Apesar de ter sido rejeitada por muito tempo e, inclusive, vilipendiada pela filosofia ocidental, essa concepção voltou agora a ser respeitada pelo pensamento ocidental mais moderno, como veremos mais adiante. De tão marcante que era essa concepção, em muitas das antigas filosofias esotéricas constituía um princípio cardinal o fato de a vida ser universalmente presente e operativa em toda a natureza, e a morte uma mera fase da vida. Essa concepção era geralmente aceita como uma verdade filosófica consolidada. Isso é especialmente evidente nos ensinamentos das filosofias orientais até mesmo nas primeiras eras, e continua até mesmo nos tempos modernos. Também foi fortemente evidenciado nos ensinamentos filosóficos da Grécia Antiga, em que a doutrina do anima mundi, a vida do mundo, foi geralmente aceita como uma verdade filosófica bem estabelecida. H.P. Blavatsky enfatiza esse fato na seguinte afirmação: e a vida una, eterna, invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim, mas periódica em suas manifestações regulares. Seu atributo único e absoluto, que é ele mesmo, o movimento eterno e incessante, é chamado esotericamente de o grande alento, que é o movimento perpétuo do universo. A doutrina secreta, Vol. 1. Catherine Liard, em sua condensação da obra acima mencionada, apresenta um diagrama no qual o movimento e a vida são reproduzidos de modo a formar um lado de um triângulo, sendo os outros lados reproduzidos como mente e matéria, respectivamente. Sob o diagrama aparece a seguinte legenda, acrescentada pelo editor: vida e movimento são termos permutáveis. Nos preceitos budistas, o princípio de Tanya, praticamente vontade de viver, é postulado como o princípio restaurador e estimulador que manifesta todas as formas de atividade física e psíquica, orgânica e inorgânica. Tanya é concebido como o possuidor do desejo vontade, sempre falando para expressar-se nas atividades do universo, karma, a força diretriz e orientadora das atividades nele empregadas e desenvolvidas. Considera-se que Tanya opere em todos os planos do universo e se manifeste, sobretudo, no plano da inconsciência, mas também em todos os planos da consciência. É tida como inerente a todas as coisas, da mesma maneira que a vida é considerada inerente a todas as coisas orgânicas e inorgânicas. Embora a filosofia e a ciência modernas como um todo não cheguem tão longe na identificação da energia universal com a vida universal, há algumas indicações bastante fortes da tendência do pensamento moderno a seguir o caminho dessa direção geral, como se pode inferir de afirmações incidentais dos que escrevem sobre esse tema. Especialmente perceptível uma concordância eminente com as opiniões de certos filósofos gregos antigos para os quais a capacidade inerente de ação espontânea, ou de movimento próprio, ou de atividade que não provém de uma força externa, é uma característica de vida, e o que consegue manifestar esses atributos tem, pelo menos, uma dimensão de vida. Como uma indicação da tendência acima afirmada, apresentaremos os seguintes excertos de alguns autores modernos sobre o assunto. Paulo Caruso afirmou: por espontaneidade, deve-se entender aquele tipo de atividade que provém da natureza do ser ou coisa ativos. Um movimento causado por pressão ou impulso não é espontâneo, contudo, é espontâneo um movimento cuja força motriz encontra-se no objeto semovente. No caráter de uma coisa está a fonte de sua ação espontânea. Ernst Heinrich Haeckel afirmou: considero toda a matéria como dotada de movimento, ou melhor, de capacidade de movimento. Como a atração e a repulsão, atômicas, essas forças afirmam-se em cada processo químico da mais extrema simplicidade, e nelas se baseiam todos os outros fenômenos. A ideia de afinidade química consiste no fato de os diversos elementos químicos perceberem as diferenças qualitativas nos outros elementos, sentem prazer ou repulsão ao contato com eles, e executam movimentos específicos com base nessa experiência. Haeckel também cita,
Em tom de aprovação, a seguinte afirmação de Nagali: para as moléculas, deve ser confortável poder seguir suas atrações e suas aversões, e desconfortável quando são forçadas a agir de outro modo. Paulo Caruso afirmou: estou propenso a concordar com o professor Eichel quando ele diz que toda a natureza está viva. Na verdade, tenho insistido enfaticamente na proposição de que há uma espontaneidade impregnando toda a natureza. Vírgula. O termo vida é aqui usado num sentido mais vasto do que costuma ser. Significa, aqui, espontaneidade ou movimento próprio. Vírgula. Proponho a denominação melhor de tombiotismo, brevemente apresentada na máxima: tudo está repleto de vida, contém vida, tem capacidade de viver. Segundo o Dr. Richard G. Saleeby, a vida é potencial em matéria. Vírgula, naqueles elementos químicos que são encontrados nas células. Vírgula. Uma vez que sabemos que cada um desses elementos, e cada um dos demais, é criado a partir de uma unidade invariável, o elétron. Vírgula, então a vida é potencial na unidade da matéria, o elétron em si. Por último, a significativa afirmação de Luther Burbank: todas as minhas pesquisas me afastaram da ideia de um universo morto, despedaçado por uma enorme variedade de forças, e me levaram à ideia de um universo que é plena vida, ou qualquer outra designação que lhe queiramos dar. Toda a vida no nosso planeta encontra-se, por assim dizer, na borda externa desse infinito oceano de força. O universo não é meio morto, mas totalmente vivo. Lecture. A escola do vitalismo, representada por Bergson e seus seguidores, certamente postula o poder e a presença de vida criativa como a essência mesma do cosmos. Essa escola vê a totalidade do cosmos, físico e psíquico, como instinto e com iniciativa, espontaneidade e vida, sempre procurando expressar-se, sempre procurando irromper em atividade criativa, energizando tudo com seu elan vital, ou energia viva, sempre o impulso gerador do mundo, que transforma o cosmos num grande teatro ou arena de atividade eterna. Nessa fase específica, muitos veem a filosofia de Bergson como uma das contribuições contemporâneas mais significativas ao pensamento filosófico. Contudo, ela só faz eco ao espírito das antigas filosofias esotéricas do Oriente, uma faculdade que já encontramos em sua apresentação. Em geral, o voluntarismo filosófico moderno reafirma a validade de certos preceitos esotéricos do passado, como aqueles da Grécia e das Índias Orientais. O voluntarismo é aquela escola de filosofia moderna que postula o princípio cardinal de que a vontade é a base e o espaço da realidade, do ser e da energia. Na filosofia moderna, Schopenhauer talvez seja o mais eminente voluntarista. Willy Wundt, contudo, foi quem desenvolveu a ideia muito clara e definitivamente. Outros, bem conhecidos na história filosófica recente, também manifestaram tendências voluntaristas. Schopenhauer sustentava que o desejo-vontade, o desejo de viver análogo ao Tanya dos budistas, é o âmago da existência e o núcleo das atividades universais multiformes. Todas as atividades vivenciadas resultam do desejo e vontade, e essas atividades vão desde aquelas do plano físico até aquelas dos processos fisiológicos inconscientes, e daí para as atividades conscientes dos seres humanos e dos animais. Para Schopenhauer, o desejo abrange todas as formas de atividade e energia. Como já foi dito, Schopenhauer ampliou as operações do desejo-vontade de modo a incluírem e abarcarem todas as fases, formas e graus das atividades do universo inorgânico e orgânico, forças física, químicas, magnéticas, vitais e psicológicas na natureza. Em todas elas, afirmava o filósofo, encontra-se, evidente e operante, o espírito do anseio pelo desejo unido à vontade, isto é, seu famoso enunciado desejo de viver, sempre propugnando pela expressão objetiva e pela manifestação na atividade. A maior parte desse ímpeto, isso é o consequente movimento rumo às ações, é sem dúvida inconsciente. Para ilustrar essa afirmação, apresentamos as seguintes citações de Schopenhauer. O que na pedra parece como coesão, gravitação, rigidez etc. é, em sua natureza interior, aquilo que reconheço em mim mesmo como vontade, e aquilo que a pedra, se fosse consciente, também reconheceria como tal. De novo, jamais acreditarei que a mais simples combinação química possa dar margem, alguma vez,
a admissão de uma explicação mecânica, e muito menos a proporção de luz, calor e eletricidade. Essas coisas sempre precisarão de uma explicação dinâmica. Outra vez, aquilo que em nós persegue seus fins à luz do conhecimento, a que só se empenha